Meus amados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal e também a mais um comentário acerca dos livros da Bíblia. O nosso canal fornece aos nossos irmãos estudos bíblicos acerca de todos os livros da Bíblia, de Gênesis até o de hoje, que estaremos estudando o Evangelho de Lucas. A nossa intenção é ministrarmos um comentário acerca de todos os livros da Bíblia e conto com a sua participação e presença aqui conosco. Meus amados irmãos, hoje estaremos estudando o terceiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas. Diferente do evangelista Mateus e semelhante ao evangelista Marcos, Lucas não era um dos apóstolos. Foi um discípulo de Cristo que pela fé passou a seguir o nosso Senhor, porém não foi separado entre os apóstolos, assim como muitos irmãos costumam pensar. O evangelista Lucas, ele contribui no Novo Testamento com dois grandes livros, o Evangelho, que recebe o seu nome, e também o livro Atos dos Apóstolos. Hoje, concentraremos o nosso comentário no primeiro livro de Lucas, o Evangelho segundo escreveu São Lucas. O Evangelho de Lucas. O autor do terceiro livro do Novo Testamento é o nosso irmão Lucas. A data varia entre o ano 60 a 63 depois do nascimento de Cristo, aproximadamente uns 30 anos depois da morte do nosso Senhor. O tema do Evangelho de Lucas, Jesus, o homem perfeito. Lucas o descreve como um Salvador divino e humano, reconhecendo a sua dupla natureza. O propósito do Evangelho de Lucas. O Espírito Santo o moveu a escrever um evangelho aos gentios, no caso aqui, aos gregos. Porém, primeiramente foi endereçado a Teófilo. Não temos muitas informações sobre quem seria este homem. Pelo que parece, ele seria um novo convertido e funcionário do governo romano. O seu nome significa aquele que ama a Deus. Este evangelho foi escrito a fim de suprir uma necessidade da igreja gentia sobre o começo do cristianismo. O evangelista Mateus escreve o seu livro aos judeus. O evangelista Marcos escreve os seus livros aos crentes que estavam em Roma. Já o evangelista Lucas escreve o seu livro aos gentios, mais especificamente aos gregos. Nós somos conhecedores que os gregos eram amantes do conhecimento. Talvez por esta razão, o evangelista Lucas tenha se dedicado ainda mais a escrever o seu evangelho com uma riqueza de detalhes, o que o diferencia dos demais evangelistas. E também o seu livro acabou possuindo o maior volume entre os 4 evangelhos. O Evangelho de Lucas possui 24 capítulos e 1151 versículos. Abaixo nós temos o gráfico construído considerando o número de versículos. O Evangelho de Lucas representa 30% de todos os 4 evangelhos. Os 70% são a parte referente a Mateus, Marcos e João. Lucas é o maior livro dos 4 evangelhos. Ao lado nós temos aí algumas informações sobre o autor. Lucas é nascido em Antioquia, da Síria, portanto ele é um gentil, e Lucas é o único escritor bíblico não judeu. Esta é uma informação importante, porque todos os livros da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, todos são judeus, exceto o evangelista Lucas.
que é o escritor que nos representa os gentios. Segundo, Paulo chama de Lucas o médico amado. Duas coisas importantes extraímos daí. Primeiro, a profissão de Lucas, ele era médico. E segundo, a sua humildade. Em um mundo onde todo mundo quer ser conhecido pelo seu título, nós só sabemos que Lucas era médico porque Paulo nos deu esta informação. Terceiro, Lucas é considerado um dos melhores e mais bem preparados escritores da Bíblia. Um excelente teólogo, um pesquisador minucioso e escritor detalhista, além de excelente domínio da língua grega. Características especiais. O Evangelho de Lucas é o que mais cita a pessoa do Espírito Santo, 17 vezes. É o Evangelho que revela a dependência de Jesus ao Espírito Santo. Lucas salientou a vida de oração de Jesus mais do que todos os outros evangelhos. É o evangelho que demonstra a marcante presença das mulheres na formação do cristianismo. E também revela o notável título de Jesus neste evangelho, o título Filho do Homem. Exclusividades de Lucas. Nós temos aí algumas informações que são unicamente registradas pelo nosso irmão Lucas. Primeiro, a respeito dos milagres. No Evangelho de Lucas temos 20 milagres e 4 são exclusivos de Lucas. Os 4 são o filho da viúva de Naim, a cura da mulher paralítica, a cura de um hidrópico e a cura dos 10 leprosos. Também temos características ou informações acerca das parábolas. Lucas é o melhor recontador de parábolas de Jesus, por causa dos detalhes. Aqui estão preservadas 30 das parábolas de Jesus, das quais 10 são exclusivas do Evangelho de Lucas. Acerca de informações históricas, o livro de Lucas nos dá algumas informações que somente ele registrou. Primeiro, o anúncio e o nascimento de João Batista. Segundo, partes da infância de Jesus. Terceiro, Jesus no templo entre os doutores. Quarto, a ênfase e a ministração às mulheres. Quinto, o julgamento por Pilatos. E em sexto, a conversa na cruz com os assaltantes. O evangelista Lucas é o que escreve ou que registrou aquela bonita frase: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O esboço do livro de Lucas. O Evangelho de Lucas é dividido da seguinte forma. Primeiramente, temos uma introdução. Depois, o evangelista fala sobre o nascimento e a infância de Jesus e fala sobre a sua preparação para o ministério. Após esta preparação, Jesus inicia seu ministério na Galileia e depois continua sua obra a caminho de Jerusalém. E por último, o evangelista Lucas encerra falando sobre a última semana, a semana da paixão de Cristo. Vamos falar agora sobre a finalidade do Evangelho de Lucas. O evangelista Lucas tem por objetivo apresentar para nós as duas naturezas de Cristo. Todo o Evangelho traz para nós informações de que Jesus era humano, apresentando seu cansaço, sua fome, sua sede, ira, solidão. Todas estas características provam que Jesus era homem. Porém, o evangelista Lucas, ele vai além na sua missão de provar a humanidade de Cristo.
ele se utiliza de um Jesus histórico. O evangelista Lucas, como um hábil pesquisador, ele faz uma pesquisa empírica, que é aquele tipo de pesquisa que você precisa sair a campo, procurar informações verídicas que possam comprovar aquilo que se ouvia falar acerca de Jesus. E o resultado da pesquisa de Lucas gerou o seu evangelho, ou seja, a sua pesquisa foi bem feita e alcançou o resultado. Há um texto da Bíblia que eu gostaria de examinar juntamente com você, que nos revela que Lucas fez esta extraordinária e minuciosa pesquisa. Lucas, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, perceba aí no versículo 1 que várias outras pessoas já estavam escrevendo acerca de Jesus. Versículo 2. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra. Aqui está a nossa resposta. Lucas fez uma pesquisa atrás de fontes verídicas que pudessem confirmar a história de Jesus. Quem eram essas pessoas? Pessoas que presenciaram a vida de Jesus e pessoas que se tornaram ministros da sua palavra. Ou seja, Lucas foi atrás da fonte e a fonte é aquelas pessoas que haviam estado com Jesus. Lembre-se que o livro de Lucas foi escrito 30 anos após a morte de Jesus. Muitas pessoas que viram a crucificação ainda estavam vivas. Versículo 3. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem. Olha o cuidado de Lucas aqui, escrevendo o seu livro de forma ordenada, ou seja, os fatos na sua sequência. Havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Olha só, irmãos, minuciosamente ele foi delicado, zeloso na sua procura para poder confirmar um Jesus histórico. E o versículo 4, ele fala o seu objetivo, para que conheças a certeza das coisas de que já estais informado. O objetivo de Lucas em encontrar um Jesus histórico era dar certeza de que Jesus realmente existiu, assim como as pessoas estavam ouvindo falar a respeito de Jesus. O evangelista Lucas registra a existência de Jesus como um fato. Ele conversou com pessoas que conviveram com Jesus, que ouviram Jesus, que testemunharam a existência de Jesus. Então não havia dúvida, o Jesus da história existiu de verdade. Agora, o evangelista Lucas prepara o seu livro para provar uma outra natureza em Jesus, a sua natureza divina. Diversos fatos registrados pelo evangelista Lucas prova que Jesus é Deus, porque nenhum destes acontecimentos poderia suceder com um homem normal e natural. Precisava ser Deus para que isso acontecesse. Veja na sua tela. O Jesus divino. O anjo Gabriel anuncia o seu nascimento. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, sinais na gestação de Maria, anjos que apareceram e cantaram no seu nascimento, o testemunho de Simeão e Ana, a sabedoria entre os doutores, o testemunho de Deus e do Espírito Santo no batismo nas águas, seus muitos milagres e sinais e a sua ressurreição são apenas 9 referências que eu busquei para mostrar aos irmãos
que precisa ser divino para que todos estes acontecimentos pudessem suceder com uma pessoa neste mundo. Logo, o nosso Senhor Jesus tem uma dupla natureza. Ele é homem e também é Deus. Vamos falar agora sobre uma particularidade do Evangelho de Lucas, que apresenta o nosso Senhor Jesus como um homem perfeito. Mateus apresenta Jesus como o Rei dos Judeus, Marcos apresenta Jesus como um servo sofredor e Lucas apresenta o nosso Senhor como o Filho do Homem. Esta expressão, Filho do Homem, é utilizada diversas vezes pelo próprio Senhor Jesus, referindo-se a si próprio. Vamos entender o que significa esta expressão em duas formas em que ela é mais conhecida. Primeiro, a expressão Filho do Homem significa simplesmente um homem natural. Filho de um homem com uma mulher, nasceu outro ser humano. É neste mesmo sentido que o Antigo Testamento chama o profeta Ezequiel, quando o chama de Filho do Homem. É neste sentido que ele era filho de um outro ser humano. O evangelista Lucas, no objetivo de mostrar para nós que Jesus é descendente de um humano, ele traz na genealogia de Cristo, finalizando com Adão, mostrando que Jesus é descendente de um homem natural, tão natural como era Adão, tão humano como era Adão, assim são os seus descendentes. E Jesus é descendente de Adão. Logo, o evangelista Lucas prova que a expressão Filho do Homem está reconhecendo Jesus com a sua natureza humana. E neste objetivo, Lucas mostra para nós que Maria teve uma gestação normal, ou seja, Jesus nasceu como qualquer outra criança, Jesus teve infância e cresceu como qualquer outra criança, foi apresentado no templo como qualquer outra criança na sua época e morreu como qualquer outro ser humano. Ou seja, o livro do evangelista Lucas mostra para nós que Jesus é humano. E o objetivo de Lucas ao mostrar que Jesus é filho do homem. Em segundo lugar, a expressão filho do homem pode significar o inverso da primeira. Isso porque filho do homem pode ser um título atribuído a alguém. Neste caso, quando atribuímos o título Filho do Homem a Jesus, estamos dizendo que ele é o Messias. Isso porque o profeta Daniel, em uma visão no capítulo 7, ele viu Deus, representado pelo ancião de dias, coroando um personagem e transferindo a este personagem todo o domínio, todo o poder e todos os reinos do mundo a este personagem. E este personagem é chamado pelo título Filho do Homem. Logo, reconhecer que Jesus possui este título é reconhecer que Jesus é o Messias que recebeu todo o poder dado pelo próprio Deus. Diversas passagens na Bíblia, em momentos muito importantes, utilizam o título Filho do Homem, atribuindo a Jesus e mostrando para nós que certos acontecimentos que ocorreram e que ainda ocorrerão, só pode provar que realmente Filho do Homem é um título de Messias dado a Jesus de Nazaré. Acompanhe na sua tela. Temos aí uma informação de que a expressão Filho do Homem aparece mais de 80 vezes no Novo Testamento. Temos aí embaixo algumas referências que mostram para nós o uso da expressão e do título Filho do Homem, onde nós podemos perceber que em algumas destas passagens prova para nós que Filho do Homem não pode ser atribuído apenas a uma pessoa comum.
Primeiro, Jesus utilizou como substituto do termo eu. Segundo, quando ele faz declarações importantes, ele utiliza o título Filho do Homem. Terceiro, quando prediz a sua morte na cruz, ele também se chama de Filho do Homem. Quando fala a respeito da sua ressurreição, ele também se nomeia como Filho do Homem. Quando se refere à sua volta, é Filho do Homem. Quando prediz a sua glorificação, é Filho do Homem. E quando fala sobre a sua atuação no futuro, também como Filho do Homem. Logo, concluímos que a frase Filho do Homem atende a dois aspectos. Primeiro, atende ao Evangelho de Lucas, que apresenta o nosso Senhor como um ser humano comum, como um homem, porém perfeito. E também atende a todo o Evangelho, que apresenta o nosso Senhor Jesus como Messias. Meus irmãos, aqui finalizamos a nossa aula. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que o nosso comentário possa contribuir para o seu crescimento espiritual, para a sua aula na Escola Bíblica Dominical ou para a sua pregação, em que você estará comissionado a entregar. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a toda a Igreja de Deus e até o nosso próximo comentário, se Deus quiser. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.